maio de 2021, mais de 14 milhões de desempregados no Brasil. Como governos, empresas e sociedade civil podem atuar juntos para gerar crescimento e trabalho. Venha conhecer iniciativas concretas para ajudar na recuperação econômica no Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Sim, a vida é bem mais que um jogo. Mas se fosse para comparar, nunca tivemos um adversário tão difícil. Vencer a Covid é urgente e não importa a cor da sua camisa ou a cidade onde você mora. Todo mundo está escalado. Nessa partida de vida ou morte, só há um time a defender: o Brasil. E esse jogo a gente vence dizendo sim à saúde, à educação, à igualdade, à justiça, à paz e ao meio ambiente. Dizendo sim à Constituição Federal e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim, dá para acabar com a fome e tirar a economia do banco de reservas sem deixar ninguém para trás. Agenda 2030 para vencer a Covid. Festival ODS 2021. Faça sua inscrição e descubra soluções viáveis para problemas complexos. Dias 25 e 26 de maio, online e gratuito. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Camila, sou mulher, branca, tenho cabelo médio, meu cabelo é castanho claro, bom, mas eu começo a lidar com o início dos meus cachos brancos. E hoje eu estou aqui para dialogar com a Patrícia Ellen, que é secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, com o Rafael Medeiros, Centro de Empreendedorismo da Amazônia, e com a Pamela Decknopp, que é diretora executiva da Fundação Vale, sobre inclusão produtiva, trabalho informal e empregabilidade. Esse tema diz muito do que o nosso país espelha em termos de estrutura social e as possibilidades e a falta delas para uma sociedade menos desigual. Impulsionado pela pandemia, porém todos sabemos que esses problemas já estavam aí de forma estrutural e geracional, o Brasil hoje apresenta a altíssima marca histórica de 14 milhões de desempregados. E é muito importante ressaltar que tem mais mulher desempregada do que homem desempregado. Tem mais negro desempregado do que branco desempregado. A taxa entre jovens que têm entre 18 e 24 anos e que estão desempregados é a maior taxa já registrada nos últimos tempos. E essa é a geração promissora do futuro do nosso país. Se esse pessoal fica desempregado, é o país que deixa de crescer. É o país inteiro que perde. Todos nós perdemos, né? Então, buscando respostas, buscando entender o que pode ser feito, atores do campo do desenvolvimento social, da filantropia, do investimento social, da sociedade civil, refletem sobre a evolução do trabalho e sobre a ampliação do conceito de inclusão produtiva, e olhando para todas as novas possibilidades que surgem. Inclusão produtiva se refere à inserção de pessoas no mundo do trabalho, seja por meio do empreendedorismo ou por empregabilidade, seja ela formal ou informal. A inclusão produtiva tem 3 pilares: geração de renda, formação e acesso ao mercado de trabalho.
O conceito leva em conta que o mundo do trabalho está em grande transformação. E o conceito também leva em conta a vocação dos territórios. Por isso, ela não é uma solução só, ela não é uma resposta única. Ela olha de forma sistêmica e integrada as questões e desafios que se apresentam. Porque o contexto urbano, ele apresenta desafios diferentes do contexto rural. A questão de mulheres, negros e negras é diferente em cada território. O fato de hoje podermos contratar e ser contratado por pessoas em qualquer parte do globo terrestre mudem muito as regras do jogo. Há que se levar em conta que a população é digitalmente letrada de forma muito desigual, sem falar na própria infraestrutura e acesso à conexão que não atinge toda a população. Para seguirmos na evolução desse conceito e dessa prática, a gente precisa colocar um olhar mais integrado para todo o ciclo de inclusão produtiva, que começa na educação básica e termina na retenção profissional desse indivíduo, ou em um negócio bem-sucedido. Isso passa por todo um processo de formação dessa pessoa ao longo do seu crescimento, e não só uma formação, uma educação formal de qualidade, que é fundamental para a inclusão produtiva no futuro, e, portanto, para o futuro do trabalho, né? Mas passa também por uma educação socioemocional, por uma educação digital, por uma infraestrutura social, e aqui a proteção social, ela é fundamental no desenvolvimento de um país. Ela passa, como eu já disse, por infraestrutura de conexão, de internet, passa por essa pessoa ter acesso às vagas de trabalho e políticas que possam retê-la no trabalho. E se esse trabalho é informal, como garantir proteção social a esse trabalhador e garantir um plano de carreira? Temos que buscar soluções mais completas e de longo prazo, para que o ciclo de apoio para a população que quer e precisa ser incluída profissionalmente possa ser atendido. Por isso, eu gosto muito dessa mesa que a gente tem aqui hoje e esses 3 perfis de profissionais, trazendo 3 olhares para esse debate, para encontrar soluções para esse desafio que temos à frente. Temos um olhar para ações de proteção social do Estado, um olhar para empreendedorismo e o outro para a educação. Se faz fundamental a soma de diferentes atores para que possamos obter respostas estruturalmente transformadoras. Iniciativas de geração de renda, de formação e acesso ao mercado de trabalho é uma estratégia de contribuição para reduzir a pobreza de forma estruturada e de longo prazo. E isso no Brasil é urgente, dado que temos 55 bilhões de brasileiros na linha da pobreza e 15 bilhões em extrema pobreza. Então, é com muita alegria que a gente está aqui para discutir esse tema, e eu gostaria, então, de chamar aqui as pessoas que vão nos ajudar a trazer um olhar, né, de solução para esse problema. Então, eu queria convidar, em primeiro lugar, aqui para compartilhar com a gente, a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada, Camila. Obrigada ao Sérgio, o pessoal da Agenda Pública, pela organização desse Festival DS, essa segunda edição. Também cumprimentar o Rafael e a Pâmela. Vamos estar juntos aqui nesse debate, nessa reflexão super importante, né, sobre inclusão produtiva num contexto pandêmico, né, que criou desafios adicionais e escancarou a nossa realidade de desigualdades no contexto brasileiro. Bom, no estado de São Paulo, eu estou hoje secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, sou uma mulher de cabelos longos, cabelos aqui castanhos claros, com os meus brancos tingidos aqui na raiz, e estou aqui como uma das mulheres ocupando cargos de liderança na gestão pública. Já começo aqui falando até dos primeiros desafios que nós temos de inclusão, né, que tem um efeito cascata em todas as outras questões que nós vamos falar aqui, voltadas aos 3 pilares de geração de renda, formação e inclusão no mundo do trabalho. Então, o cargo que eu ocupo hoje no governo de São Paulo, nós somos 20% mulheres no secretariado, é o maior número que o estado de São Paulo já teve, né? Saiu uma matéria recente essa semana também, que nós aqui com relação a mulheres em postos aqui de liderança, e o exemplo específico que foi bastante comentado nessa semana foi sobre mulheres ocupando cargos em conselhos, né, que esse número continua muito baixo no mundo inteiro, com muita luta, às vezes passa os 10%. Isso é uma das inclusões que a gente precisa ter, além da inclusão de várias partes da população. Eu costumo dizer que a fotografia do Brasil é muito diversa.
ela é muito inclusiva demograficamente, né? Nós temos metade homens, metade mulheres, uma população, dependendo da região, que se declara negra e parda, entre 40% e até 60% em algumas regiões. Temos nações do mundo inteiro representadas, imigrantes aqui com grandes contingentes no nosso país, historicamente, mas essa inclusão, para se traduzir no que tange a liderança, a geração de renda, formação e inclusão no mundo do trabalho, ela precisa passar por uma decisão, né? Então, a fotografia diversa do Brasil não se reflete nesses pilares. O primeiro exemplo que eu dou é esse de liderança, com esse caso de mulheres. Se a gente vai para a população negra, ou mulheres negras, esse número é menor ainda. Então, é um grande desafio que nós temos para lidar, e que virou talvez, das minhas principais causas pessoais, porque eu acho que mudando, né, exatamente a fotografia da liderança, a gente vai ter uma velocidade muito mais rápida para mudar na ponta a inclusão em todos esses pilares que foram mencionados. No que tange eu falei da mulher, né, falando, por exemplo, de geração de renda, inclusão no mundo do trabalho, no contexto da pandemia, as nossas desigualdades foram escancaradas e também elas estão hoje agravadas. No caso da mulher, como a gente teve mais de um ano de pandemia, com as aulas ainda limitadas, as crianças ficaram em casa, a tripla jornada da mulher ficou ainda mais pesada, né, porque hoje a mulher, ela já é arrimo de família, ela continua trabalhando, cuidando da família e dos filhos em casa. Então, houve um desemprego que acometeu muito mais as mulheres e o público jovem, né, e, ao mesmo tempo, com isso, a gente teve uma migração muito grande, um aumento do empreendedorismo feminino, né? Então, a gente saiu ali da inclusão no mundo do trabalho para outras fontes de geração de renda, e o empreendedorismo, não somente feminino, mas em geral, teve recorde de crescimento nos últimos 12 a 14 meses. Qualquer olhar que nós trouxermos aqui de crescimento de mês, de empresas registradas na junta comercial, nós vamos ver que nós tivemos os maiores números nos últimos 20 a 25 anos. No caso da mulher, o empreendedorismo feminino cresceu mais de 50% durante este período, né? E juntou exatamente isso, as demissões em massa das mulheres e essa impossibilidade de sair de casa porque as crianças estavam em casa também, e essa responsabilidade pesa muito mais na mulher. Um outro ângulo que a gente pode ver é exatamente do público da população negra. Eu vejo nos nossos dados, por exemplo, de acesso a microcrédito, nós temos no estado de São Paulo o Banco do Povo, nós trabalhamos para um acesso a crédito a juros zero ou a juros baixos. E nós percebemos que mais de 1/3 das nossas negativas de crédito foram porque as pessoas agora estão com o nome negativado durante a pandemia, e a população negra informal e as mulheres sofrem muito mais esse processo. Então, a gente comprovou isso com dados. Então, o que nós estamos fazendo aqui para inverter essa maré, né? O governador João Dória nos pediu para fazer um trabalho voltado aos ODS, Agenda 2030 como um todo. Então, São Paulo foi o precursor da criação da comissão de ODS, é o único estado hoje que tem uma comissão de ODS, onde participam tanto as secretarias de Estado como órgãos sociais, a agenda pública, inclusive o Sérgio é um dos nossos conselheiros nesse processo. Nós criamos uma série de indicadores para que o estado de São Paulo alcance a Agenda 2030, e no tema específico de inclusão produtiva, nós estamos trabalhando em melhoria da qualificação dos nossos empreendedores e investimento pesado em formação técnica e a manutenção do compromisso do investimento em ciência e tecnologia e no trabalho de empregabilidade. Na parte de empreendedorismo, nós criamos um programa que chama Empreenda Rápido, que é o maior programa de empreendedorismo do Brasil hoje, que integra todas as ações do governo com as ações do SEBRAE. Hoje, nós cobrimos mais de 400 mil empreendedores. Vou dar um exemplo concreto, uma empresa sozinha, isso não acontecia antes da pandemia, o Mercado Livre, semana passada anunciou o maior investimento no estado de São Paulo, foram 4 bilhões de reais. O que isso tem a ver com inclusão produtiva? 62 mil empreendedores em 12 meses se formalizaram atuando na plataforma do Mercado Livre. Então, a gente está dizendo que 1/4 dos empreendedores que se formalizaram em um único estado se formalizaram vinculados a uma única empresa. Esse é um processo bastante impressionante. E qual que é o papel do Estado? Nós queremos que esses empreendedores prosperem, não somente dependam de uma empresa, mas eles precisam ter acesso à qualificação, precisam ter acesso a microcrédito, qualificação empreendedora, qualificação técnica, para que eles possam, de fato, traduzir essa oportunidade numa oportunidade real de geração de renda. Então, combinado esse anúncio, nós lançamos um programa, um curso técnico de compras online,
para 100 mil pessoas, gratuito, e junto com isso, acesso direto aos nossos programas de microcrédito do Banco do Povo. Na próxima semana, nós vamos anunciar a próxima etapa de linhas de crédito, também para a população negativada, com um olhar especial para mulheres e a população negra que não está conseguindo ter acesso a esse modelo tradicional com base no nosso diagnóstico que foi realizado nas últimas semanas. E para finalizar, nós estamos tendo cuidado especial nos programas de empregabilidade e formação para quebrar algumas barreiras que pareciam intransponíveis. Eu vou dar um exemplo. Nós lançamos programas de qualificação gratuitos através do Centro Paula Souza, voltados à população, ao público feminino. E o que acontecia? Cada vez que a gente lançava um programa que não especificava que era para o público feminino, a gente tinha no máximo 20% a 30% das inscrições de mulheres, porque as meninas não acreditam que elas podem entrar na área de tecnologia, que é a área que mais cresceu durante a pandemia, que mais emprega, mas a gente tinha esse problema, se não fizesse nada para incentivar, elas não se inscreviam. Então, nós começamos a lançar campanhas exclusivas para meninas e mulheres, e hoje nós temos mais de 50% das vagas de cursos ocupadas por mulheres, mas foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito além do tradicional para que as meninas acreditassem que elas poderiam fazer isso. E um exemplo menor, mas bem tangível, a Comgás cresceu muito e estava contratando gasistas, né? E a gente começou a perceber que só homens se inscreviam nesses cursos. E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, e as mulheres falaram, não, eu não posso, esse curso é para homem, porque só tem gasista homem. E aí a gente fez uma campanha junto à empresa e lançamos um programa só para mulheres, e, de novo, foi a primeira vez inédita que se contrataram gasistas. Então, a inclusão produtiva passa não somente pela oferta na ponta das vagas, mas pelo trabalho no ciclo completo. E entendendo, né, que todo esse trabalho é, na verdade, nadar contra a maré. Então, a gente precisa fazer um esforço muito mais aberto e muito mais proativo para, de fato, preencher essas posições de uma forma diferente, desde o início, na oportunidade ali do curso, da qualificação, até o final, para que os negócios prosperem e para que os empregos sejam ocupados de uma forma mais equânime. Temos muito trabalho pela frente. Eu diria que nosso maior desafio com a pandemia é que essas desigualdades que foram escancaradas, elas não continuem crescendo. Então, para isso, a gente vai ter que trabalhar ainda mais forte em todas essas agendas, e por isso que eu finalizo com o ponto que eu abri, que, para mim, a mudança na liderança é urgente. A foto da liderança tem que ser a foto da diversidade brasileira, senão a gente não vai conseguir fazer que essas mudanças aconteçam na mesma velocidade. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, muito bom te escutar, muito bom essa visão, né, de perspectiva de futuro otimista, e que a gente tem coisa para fazer, e tem coisa andando, tem coisa fazendo. Então, eu passo para a Pamela, que vai trazer um pouco dessa visão, e aí, Pamela, aproveita, assim, né, no gancho da Patrícia, a Patrícia disse isso, né, da gente provocar para que essas coisas aconteçam, ou seja, elas não estão dadas. Então, os exemplos que ela usa é muito isso, né, como que nós podemos avançar nesse mercado provocando situações que hoje não estão dadas. Então, te passo aí, porque a Fundação Vale tem trabalhos longínquos nesse sentido. Passo para você a palavra, Pamela, obrigada. Obrigada a você, Camila. Eu realmente queria dar aí uma boa tarde para todos, agradecer muito a oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com vocês, participando dessa segunda edição do Festival ODS, né? Queria também cumprimentar a Camila, o meu colega Rafael, parceiro aí numa iniciativa da Fundação Vale em Carajás. Então, o Rafael vai falar aí depois de mim, pode dar mais detalhes dessa iniciativa de empreendedorismo. Foi uma feliz coincidência dividir essa sessão aqui com ele. E Camila, a sua provocação, na verdade, também foi uma segunda feliz coincidência de eu estar aqui com essa fala logo depois da secretária Patrícia, porque eu acho que tem muito com que ela provocou, tem muito desse olhar para a mulher, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria só trocar um pouco aqui com vocês que, ao a gente começar a falar de inclusão produtiva, e em 10, 15 minutinhos, eu parei para refletir, assim, tudo que a gente passou ao longo desse 1 ano e meio de pandemia, né? Como é que essa pandemia transformou a vida de toda a sociedade, a vida de cada um de nós.
E eu acho que é muito olhando para essas transformações, observando essas transformações, que a gente, enquanto empresa, enquanto fundação, também se transforma, né? Então, acho que a Vale, no meio dessa pandemia, passou por uma transformação profunda, muito intensa, de refletir um pouco sobre o seu papel na sociedade, o seu papel como empresa, né? E a gente hoje compreende que a gente existe para melhorar e transformar a vida das pessoas, das comunidades. Isso justamente nesse momento de pandemia, onde a gente precisa desses estímulos, né? Então, a Vale, acho que muitas pessoas acompanharam aí todas as doações e todo o esforço nesse combate à pandemia, mas ela não fez isso só pela empresa, e aí é onde eu entro com a minha fala da Fundação, e como você mesma trouxe, né, a Fundação está há mais de 50 anos trabalhando aí para fortalecer políticas públicas nas áreas da educação, na área da saúde e na área da inclusão produtiva, na área de geração de renda. Então, essa temática, ela já está muito forte no nosso DNA há muito tempo, né? O nosso maior propósito é, de fato, fazer o desenvolvimento social. E a gente acredita muito que ampliar as possibilidades de trabalho e renda é essencial para esse desenvolvimento social, né? Eu não posso desconsiderar toda essa questão da importância da renda na vida das pessoas, né? Então, em 2020, durante a pandemia, a Fundação precisou se revisitar rapidamente e tentar entender como é que a gente poderia reagir à pandemia. E a gente fez isso em todos os nossos projetos, especialmente nos nossos projetos de saúde, mas a gente teve um olhar muito especial e muito atento para as milhares de pessoas que perderam sua fonte de renda. E foi pensando nisso que a gente, em parceria com a Rede Asta, criou o projeto Máscara Mais Renda, um projeto muito focado para mulheres moradoras de periferias, de favelas, que são mães de família, são chefes de família. E a gente queria, então, entender como é que aquele momento de emergência a gente conseguia contribuir para gerar renda para essas mulheres, mas para trabalhar também a autoestima, para trabalhar o empoderamento, né? Então, a gente cria essa iniciativa, que a gente chamou de Máscara Mais Renda, chama uma série de empresas para fazer parte dela com a gente. Foi uma iniciativa que a gente conseguiu mobilizar mais de 20 empresas. A Fundação Vale, ela entrou com um capital inicial, com um foco de fazer um projeto ali transformador, mas a gente se surpreendeu muito com esse potencial de alavancar mais parceiros nessa iniciativa. E a gente apoiou 2.000 costureiras e artesãs que faziam e costuravam máscaras e doavam nas suas próprias comunidades, e, em contrapartida, elas recebiam uma renda para fazer essa doação de máscaras. Então, a gente trabalhava a renda dessas mulheres, a gente trabalhava a prevenção à doença, né, a Covid-19, e a gente trabalhou através de uma rede de parceiros muito potente. E aí eu tenho alguns números aqui, né, a gente apoiou mais de 2.000 costureiras, a gente gerou 5,5 milhões de renda para essas mulheres, né, e elas doaram mais de 3 milhões de máscaras nesse período, cada uma delas participava por 3 meses, e no total a gente teve ali um projeto de 7 meses acontecendo nesse momento mais emergencial, e a gente teve presente, através dessas costureiras, através dessas mulheres artesãs, em 245 municípios brasileiros. E a gente acha essa iniciativa muito importante, porque a gente sabe, né, que promover a inclusão produtiva de mulheres é fundamental. Essas mulheres, elas são responsáveis por 45% da renda dos lares do Brasil. Então, trabalhar com esse olhar focado às mulheres, e aí respondendo um pouco à provocação, né, da secretária Patrícia, que traz isso muito forte na fala dela, está muito alinhado com o que a gente pensa e com o que a gente acredita. E complementando um pouco essa iniciativa do Máscara Mais Renda, que ganhou essa força e essa importância no meio da pandemia, eu queria trazer também um outro exemplo, que é um projeto muito lindo, do qual a gente se orgulha muito, que chama Rede Mulheres do Maranhão.
né? A Vale está presente ali ao longo da Estrada de Ferro Carajás, passando por mais de 24 municípios maranhenses, são municípios que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade, e o que acontece é que ao longo da Estrada de Ferro existiam ali milhares de mulheres, milhares de pessoas que vendiam seus produtos nas paradas do trem. E em um ano, a Vale se moderniza e esse trem passa a ser climatizado e fechado. Então, o que a gente faz? A gente olha para todo esse universo de mulheres que vendiam seus produtos, a gente reúne essas mulheres e de alguma forma, a gente passa a organizá-las de forma formal e passa a trabalhar a formação e incubação desses pequenos negócios que elas vendiam ali ao longo da Estrada de Ferro Carajás, né? E a gente cria essa rede poderosa, que a gente chama de Rede Mulheres do Maranhão, que hoje elas já estão totalmente formalizadas, totalmente organizadas, com vários pontos de venda, incluindo trem de passageiros, pontos de venda digitais. Muitas delas já receberam selos de qualidade e ganharam até projeção em todo o estado do Maranhão. Então, eu acredito muito que esses são os estímulos, né, que a gente, enquanto iniciativa privada, enquanto uma fundação corporativa, a gente pode trabalhar, especialmente nesse momento onde a questão do emprego, da renda, ele está sendo tão importante para a sociedade como um todo, né? E esses exemplos para a gente, eles só demonstram quanto nós precisamos nos dar conta de quantas potencialidades tem nesses territórios, nessas comunidades, né? E não apenas fragilidades sociais. Eu acho que o nosso olhar tem que estar muito atento para isso, né? E a gente está aprendendo a cada projeto que a gente desenvolve, a cada parceria que a gente fecha, a gente está aprendendo muito, seja com o empreendedor formal, informal, da maneira que ele inova, né? Então, a gente acredita que tem ali um potencial em cada uma dessas pessoas, que o que precisa nesse momento é receber apoio, é receber suporte técnico, é receber incentivo, né? Para que a gente consiga criar esse ciclo virtuoso de inclusão produtiva, né? Esse nome que aí é o nome da nossa sessão e que é tão importante. E eu acho que é com esse olhar atento às transformações aí constantes do território que a gente continua aprendendo com as comunidades, com os territórios onde a gente atua, para a gente continuar fazendo contribuições importantes, significativas e contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. O nosso propósito, é como a gente quer continuar trabalhando. Obrigada. Obrigada, Pamela. Foi ótimo, porque você me dá o gancho perfeito para passar para o Rafael. Quando a gente fala do olhar do território, quando a gente fala de capacitações, de formação, desse arranjo todo que precisa ser feito para que o território avance, para que as pessoas dentro do território avancem, queria então convidar o Rafael, que fala de empreendedorismo na Amazônia, tem muita experiência nisso, quero passar a bola para você, dando sequência à nossa conversa. Rafael, obrigada. Obrigado, Camila, estava no mudo, desculpa. Obrigado pela excelente contextualização, fiquei babando aqui enquanto você falava. É muito ruim falar por último, depois de tantas coisas legais que foram ditas aqui, a gente acaba tendo que mudar o que a gente tinha programado, mas, de fato, né, a gente sente, a gente já deu para perceber que o empreendedorismo é um grande gancho para a mudança desse cenário, né? Empregar, ao invés de ser empregado, como uma opção, né? A gente não quer forçar ninguém a empreender, só quer que as pessoas também tenham a possibilidade e as ferramentas adequadas para empreender com sustentabilidade, com lucratividade, etc. Empreender na Amazônia não é fácil, uma série de dificuldades. Quando a Patrícia começou a falar, eu falei, nossa, secretaria lá de São Paulo vai começar a humilhação para cima da Amazônia, meu Deus, aquele pessoal tem tudo, e a gente aqui... A gente também tem muita coisa, mas tem coisas que a gente não tem. Mais uma coisa, Patrícia, interessante, aqui nos programas que a gente faz de apoio ao empreendedorismo, participação de mulheres fica entre 65% a 78%, são todos os nossos programas, desde a educação empreendedora até a pré-aceleração, aceleração, o nosso público, desde o primeiro programa, 5 anos atrás, ele sempre foi majoritariamente feminino, por uma questão mesmo de volume de inscrição. Então, para cá, para o norte, não sei te dizer especificamente a área de tecnologia, talvez nem tanto,
mas a vontade da mulher de empreender é muito grande, e a gente vê isso nas nossas inscrições. Eu sou Rafael Medeiros, do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, sou um homem pardo, cabelos curtos, um pouquinho castanhos, um pouco esbranquiçados ao lado, e na parte de cima já começam a cair, mas eu não vou baixar a cabeça para vocês verem essa cena. A gente vê um cenário do mundo onde não é bem só no Brasil que está faltando empregabilidade, empregos. A gente tem uma aceleração da tecnologia no uso nas indústrias, que geralmente reduz um pouco a mão do homem, ou reduz a sua potencialidade, a extração de todas as suas qualidades e inteligências, resumidas ao controle de máquinas, etc. Algumas atividades, quase todas, se mecanizaram de uma forma tão grande que, às vezes, você vai em algumas indústrias, eu, pelo menos, vou em algumas, é um cenário de ficção científica enorme. E quando a gente trata de uma região como a Amazônia, que tem um bônus demográfico incrível, acima da média do país, e faltam indústrias, esse cenário começa a ser mais complexo. Mas no empreendedorismo, sim, a despeito da gente ter uma região problemática de poucas oportunidades de emprego, a gente tem a região mais rica em biodiversidade do planeta. E é nessa biodiversidade que a gente acredita que está a chave para a superação de todos os problemas, não só da Amazônia, mas do Brasil. Se o nosso país tem chance de ser potência mundial em alguma coisa, definitivamente é em meio ambiente. Não acredito que chegaremos a ser uma potência mundial, com relevância mundial em PIB, em geopolítica, etc., mas em meio ambiente, sim. E usar esse meio ambiente de forma sustentável através de uma nova geração de empreendedores mais racionais, mais atentos à questão não só dos seus desafios pessoais de lucratividade, mas também dos sociais, do seu papel enquanto empresário para a vida das pessoas que estão naquelas cadeias produtivas, e da própria conservação ambiental é o que urge nesse momento. É uma nova visão. A gente já vem discutindo sustentabilidade desde 87, quando isso foi publicado na reunião da ONU, mas parece que sempre foi uma visão de que um dia talvez chegue, e hoje ela é bem urgente, né? E a gente está vendo grandes empresas nesse movimento. E a gente tem trabalhado nesse sentido há bastante tempo. E eu vou aproveitar que a Pamela me deu o gancho do nosso programa lá no Sudeste do Pará, que é um programa lindo, que ele faz também essa linha que a Patrícia falou. É um programa muito completo, porque ele começa fazendo a capacitação empreendedora com foco em negócios da região, no potencial daquele território. Seja os potenciais da sociobiodiversidade ou os próprios desafios do território que podem ser sanados por oportunidades de negócio. Mas tratando majoritariamente o empreendedorismo de oportunidade. Eu posso ter um emprego, eu posso ter uma renda, mas eu observo uma oportunidade, eu vou atrás dela. Ou mesmo que eu não a tenha, que eu não tenha um emprego, que eu não tenha uma fonte de renda fixa, observar as oportunidades e correr atrás para usufruí-las é como a gente age. Então, é um programa que começa com educação empreendedora, onde a gente destrava a cabecinha e a mente dos jovens, seja de idade ou de coração ou de alma, para enxergarem essas oportunidades de negócio. E se enxergarem como protagonistas, para que a gente não veja empreendedorismo, empreender é para quem é de cidade grande, empreender é para quem tem dinheiro, empreender é para quem tem um bom recurso no banco. Não, empreender é para quem quer. Empreender tem existem metodologias que a gente pode te passar, principalmente na linguagem adequada a cada território, a cada população. A gente vê constantemente programas que trazem ferramentas de pré-aceleração de outros países, outros continentes, para serem aplicados em outros territórios, e parece que, às vezes, as coisas não fazem sentido. Identificar as peculiaridades, as características de cada território e tratá-los de forma única, porque eles têm desafios únicos, possibilidades únicas, é a grande chave. Então, educar as pessoas para que se sintam efetivamente empoderadas, se sintam capazes de empreender com ajuda. E tem muita gente querendo ajudar, né? Tem instituições incríveis, fundações, Sebrae, terceiro setor, tem tanta gente querendo ajudar, secretarias de Estado, a Patrícia falou muito bem, e depois dessa fase de educação empreendedora, a gente começa a trabalhar essas ideias de negócio, para que elas virem modelos de negócios prontos para virarem uma empresa, que indicam que, em sendo feito daquela maneira, o potencial de sucesso é muito grande, porque todas as variáveis foram testadas, aquelas hipóteses foram testadas, e a gente segue no final para efetivamente criar um número de empresas e acompanhá-las durante seus primeiros anos de vida. E
Isso a gente está aplicando nesse projeto lindo com a Fundação Vale, que é o Inova App, no sudeste do Pará, e a gente aplica em outros territórios aqui da Amazônia, já são mais de 28 municípios. Teve uma coisa curiosa, para eu não me estender e não tomar o tempo, uma vez a gente estava fazendo uma oficina aqui, eu gosto sempre de falar, quando a gente trata de empreendedorismo nas nossas oficinas, a gente já sabe o potencial econômico que isso tem, a questão do empoderamento, da empregabilidade, da visão feminina, do negro, dos indígenas, de tanta gente que sofre mais do que a gente, por diversas questões. Mas tem uma questão muito interessante que a gente gosta de trabalhar, Camila, que é a questão da pessoa. Geralmente, quando a gente vê startups, etc., são números. Um pitch de 1 minuto e meio, não pode errar, é um Shark Tank, alguma coisa assim. Atrás desse empreendedor é uma pessoa, né, que tem inteligências diferentes, que tem capacidades diferentes, tem potenciais diferentes. Então, para começar um trabalho de empreendedorismo, é sempre muito legal começar um trabalho de psicologia comportamental, de psicologia positiva, para trazer esse senso do empoderamento, preparar as bases para que isso realmente seja aceito por quem quer empreender. E isso segue acompanhar o empreendedor não só como um número, mas como um homem. E, às vezes, essas coisas parecem pequenas, principalmente um programa de educação empreendedora, onde você não tem uma métrica a curto prazo para te dizer qual foi aquele resultado, né? Qual é o resultado de uma oficina de educação empreendedora para 100 jovens? Quantos dali vão abrir um negócio? Quantos dali vão ser empresários? Não sei, é um programa de educação empreendedora que a gente espera que mexa com a cabeça dele para o futuro, né? Às vezes pergunta assim, Rafael, nossa, como é que você chegou para ser diretor do centro? Ou se alguém perguntar para qualquer um, como é que você chegou nessa posição que você está hoje? Você vai falar, talvez, das suas 3 últimas experiências e o que te levaram até agora. Mas você não vai falar, tudo começou quando eu nasci, minha família me educou, me ensinou o que é certo, o que é errado. Depois, a professora Zenóbia, do Jardim, foi muito atenciosa comigo. Todos eles fizeram parte da tua educação, né? Em algum momento isso vai se refletir na tua vida. E essa pegada que a gente traz nos programas do centro. Acho que todos os problemas que a gente tem hoje, que a pandemia trouxe mais à tona e, às vezes, até mais agravados, eles estão enraizados num distanciamento que tomamos uns dos outros enquanto os irmãos que habitam o mesmo planeta, né? Uma desconfiança com o próximo, ou uma competição, etc. Esquecemos que habitamos a mesma casa, que somos todos da mesma espécie. E fazendo esse exercício de uma oficina, veio uma pessoa bem legal de São Paulo assistir às nossas oficinas, é bem importante, e vendo aquilo tudo, a gente conversando com jovens, eram 30 startups ligadas à floresta e à biodiversidade, inclusive de fora da Amazônia, mas que tinham interesse de trabalhar na Amazônia, e ele assistiu aquelas oficinas e, no final, perguntando para as pessoas o que precisavam para irem em frente, e ele ficou refletindo e ele me veio com a seguinte frase que eu fecho aqui. Ele falou assim, Rafael, é impressionante como às vezes as pessoas precisam de um copo d'água para poderem navegar. E é incrível o que um copo d'água pode fazer na vida de uma pessoa que quer empreender e que tem ajuda. E se a gente fechar os olhos, a gente vai ver hoje grandes referências de grandes empresários que começaram com um copo d'água. É possível. Tem gente querendo ajudar, a gente está aqui debatendo isso. Então, acho que cada vez mais é o papel da gente agir coletivamente, agir como uma nação, agir pelo bem comum, como um propósito maior que é desenvolver o nosso território, o nosso país e o nosso povo e o nosso planeta, que é aqui que a gente vive. Obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, aliás, por vocês 3, as falas foram ótimas e eu fico impressionada como as coisas se completam, né? Então, eu pego esse gancho do Rafael que ele fala, a gente precisa trabalhar de forma coletiva, sim. Esse é o chamado, né? É o chamado atual, que a gente aprenda realmente a sair desse discurso de sim, vamos colaborar e começar a empreender os projetos e as ações de forma coletiva. Então, muito obrigada, Rafael, muito obrigada aos 3. E aí, a gente vai abrir agora para as perguntas do público.
Então, eu queria começar com uma primeira pergunta, gente, que eu gostaria que os três respondessem, né? Então, a gente vai ter respostas menores agora para que todo mundo possa participar, mas eu pegando também o gancho, né, do que o Rafael estava falando, dessa coisa de que por trás de um projeto, ou por trás de uma startup, ou por trás de um empreendimento, tem sempre uma pessoa. Isso vale também para os empregos. Por trás de uma grande fundação, tem pessoas. Por trás de uma grande empresa, tem pessoas. E esse mercado do trabalho, ele está se inovando. A gente hoje está formando pessoas para um mercado de trabalho que talvez não exista mais, né? Então, a pergunta vai nessa direção. Então, primeiro, um olhar. Como que a gente pode gerar mais empregos formais, incluindo os mais vulneráveis? Então, Patrícia, no começo falou muito, né, da importância de gestão, de conselhos, de inclusão. Então, como que a gente pode gerar mais emprego formal, incluindo essas pessoas mais vulneráveis? E como as empresas podem requalificar os trabalhadores para essas competências do futuro? Então, queria passar a bola aí para vocês. Patrícia, gostaria de começar? Posso começar, Camila. Eu acho até que as duas perguntas elas estão conectadas, né? Porque para que a gente consiga inserir a população que hoje está excluída das oportunidades de emprego, principalmente os empregos com melhor remuneração, a gente precisa fazer um esforço muito grande de requalificação e de qualificação da população. Já antes da pandemia, o tema mais debatido no mundo com relação à inclusão produtiva, desenvolvimento econômico inclusivo, era esse conceito de upskilling e reskilling, né? Que é exatamente como é que você capacita a população, recapacita ou capacita para um skill ou para uma habilidade mais complexa, né? Exatamente porque com as novas tecnologias, a gente já tinha uma previsão de que entre 30% e 60% das profissões que a gente tinha pré-pandemia não iriam mais existir em um período entre 5 e 10 anos. Inclusive, esses dias eu assisti até um debate super interessante do Yuval Harari com uma cientista incrível, brilhante, que eles estavam falando que é a primeira vez na história que o ser humano convive com um nível de incerteza tão grande que a gente não sabe como é que vai ser o mundo do trabalho daqui a 10 anos. E a pandemia, ela acelerou tudo isso. Essa incerteza já existia, e com a pandemia, o que ia acontecer até 2025 aconteceu no decorrer de um ano. Eu dei esse exemplo do Mercado Livre, a gente está usando a plataforma Zoom. Quando começou a pandemia, a Zoom tinha 10 milhões de usuários. Um mês depois do início da pandemia, eram 300 milhões de usuários. Então, a gente teve muitas rupturas nos modelos e formatos que precisam agora que a gente invista muito em ensino técnico profissionalizante. Foi até uma das razões de aceitar o convite do governador João Dória para vir para a secretaria, que a gente tem o Centro Paula Souza, que é a maior instituição pública de ensino técnico gratuito da América Latina. Hoje, das 100 melhores escolas no IDEB no Brasil, 50 são ETECs, do nosso Centro Paula Souza. Ensino gratuito de qualidade que tem o ensino técnico incluído, né? Então, a gente tem que formar em novos modelos, não é só na graduação. Temos na pasta também a USP, a Unesp, a Unicamp, a Universidade Virtual. Durante a pandemia, a gente criou uma plataforma Universidade Virtual, a Univesp, para 200 mil pessoas, além da plataforma de ensino superior, que a gente tem 52 mil alunos. E aí, um parêntese, na Univesp, a nossa foto é a foto do Brasil. A gente tem mais da metade são mulheres, 60% são mulheres, maior percentual de negros e pardos, entre 30% e 40%, né? A gente está sempre subindo, e a maioria dos nossos alunos são pais de família, têm filhos e estão cursando o ensino superior. Então, essa é uma foto diferente que cresceu na pandemia como uma notícia boa, mas a minha mensagem é essa, é muito ensino técnico e aproximar o desenho dos cursos das empresas. Então, a gente criou um programa que chama Minha Chance, onde as empresas, elas podem ser curadoras de qualquer curso nosso, trazendo, desde que eles garantam que vão empregar no mínimo entre 30 e 50 alunos. E aí a gente desenha o curso completamente customizado para a realidade das empresas, né? Então, essa integração, essa colaboração, ela é fundamental. Adorei sua fala, Rafael, é quase mais filosófica, porque eu acho que essa pandemia, eu tinha uma esperança no começo da pandemia, que a gente saísse mais solidário, com o espírito mais coletivo. Hoje eu percebi que todo mundo voltou para si mesmo. Infelizmente, a gente está talvez no momento mais egoísta da nossa sociedade em todo o mundo, né? Eu falei de um monte de coisa que eu sou otimista, esse talvez seja meu ponto de maior preocupação, que a gente precisa começar a entender que a nossa única saída próspera dessa pandemia é pensando no outro e não em nós mesmos.
Obrigada, Patrícia. Pamela, quer seguir? Vou seguir por aqui, Camila. É uma pergunta super interessante, né? Porque eu acredito que todos nós estejamos vivendo essa transformação nas nossas empresas, né? Então, na Vale, a gente está passando por uma jornada que mudou completamente a nossa realidade de trabalho, né? A gente vinha aí muito falando de qualidade de vida, a gente vem falando fortemente de diversidade, de inclusão, e aí a gente faz um encontro com a pandemia e a gente precisa acelerar toda essa transformação cultural, né? Então, hoje na Vale, a gente está de forma permanente, com muitos postos de trabalho de forma remota, tá? Nas operações, só tem efetivamente as pessoas que são essenciais para a operação. Então, eu acho que isso está muito direcionado para o nosso valor para o nosso valor principal, que é o valor à vida, né? Então, a gente está olhando muito para a saúde e segurança dos nossos funcionários, e a gente vem, ao longo dessa jornada, junto com a Vale, e aí falando um pouquinho de capacitação, se capacitando diariamente, através de treinamentos online, através do dia a dia de trabalho, em como enfrentar esse novo modelo de trabalho, né? Então, eu acho que a empresa tem feito esse processo de capacitação para os funcionários, nos ensinando e aprendendo com a gente como é que a gente lida nesse novo modelo. Foi uma ruptura muito grande, você tirar aí a Vale, tem mais de, acho que quase 90 mil funcionários entre próprios e terceiros, né? Então, é um volume de funcionários muito alto. E como é que a gente coloca ali, por exemplo, todos os funcionários administrativos que poderiam trabalhar de casa, do dia para a noite dentro de casa, né? Então, não é somente a nossa situação pessoal, mas de equipamento, de informática, de tudo que está por trás disso. Então, isso para dizer que estamos vivendo esse momento de transformação, que é possível, está sendo possível e que a gente está aprendendo muito junto com a empresa. E falando de diversidade, de inclusão, de novos postos de trabalho, acho que uma coisa interessante é quantas pessoas estão se unindo, entrando na empresa, se unindo ao grupo de funcionários através desse modelo remoto novo, né? Então, eu tenho até um exemplo de uma pessoa da minha equipe que nós contratamos e que a primeira entrevista a gente fez, ele estava em Portugal. E aí eu falei, gente, como é que eu vou contratar uma pessoa que está em Portugal, né? Por acaso eu estava de volta para o Brasil, mas hoje não importa onde essa pessoa está. Então, acho que essa pandemia nos dá essa oportunidade, se a gente souber olhar para ela como uma oportunidade, né, de criar cada vez mais esse processo de diversidade e de inclusão, seja ela geográfica, seja ela de gênero, seja ela racial. E a Vale vem fazendo um movimento, e aí muito alinhado com a fala da Patrícia novamente, de mulheres na liderança, né? A gente está olhando muito para isso, e não é à toa que a gente, na Fundação Vale, também faz esse recorte com Rede Mulheres do Maranhão, a gente faz esse recorte com Máscara Mais Renda para mulheres, donas de casa, né? Então, é para dizer que, apesar do susto e da tristeza de se viver essa pandemia, a gente tem aí uma grande oportunidade de fazer um processo de inclusão e de novas oportunidades para muita gente, e muita gente jovem, vamos dizer assim, que está até muito mais na nossa frente nesse mercado tecnológico, de inovação, e eu tenho certeza que eles têm muito para ensinar em como a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Então, acredito que essa jornada que a gente está passando na empresa de capacitação, inclusão e contratação de novas pessoas nesse novo modelo, muitas empresas estejam passando, e acho que é um aprendizado contínuo para todos. Obrigada, Pamela. Rafael, seria legal escutar você agora, né? Não numa perspectiva de emprego formal, que não é o caso, mas acho que talvez você falar um pouco, de uma forma rápida, das novas competências de futuro para esse empreendedor. Olha, eu acho que a palavra que salta e que está no olho do mundo, sem dúvida nenhuma, é sustentabilidade. Infelizmente, de uma forma tardia, mas isso vai acontecer, seja pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor da gente querer efetivamente ser um agente de mudança, um agente de transformação, a gente querer fazer isso pela gente e pelos outros, ou pela dor. Porque a gente vê o movimento dos países e dos mercados muito guiado por essa nova geração de consumidores, os millennials, os que vêm depois dele, e eu considero irreversível,
é do consumo consciente, de um consumidor que quer saber da onde aquele produto vem, quais são os impactos socioambientais, como é que aquela empresa se comporta na sua cadeia produtiva, que tipo de benefícios ela gera com a sua existência, que não só o seu próprio capital social. Esse consumidor, esse novo consumidor, que por enquanto ainda não tem poder de aquisição muito baixo, mas que 5, 10 anos vai ser boa parte do mercado, é ele que vai ditar a regra de quem fica e quem não fica. E eu acredito muito. E a gente já começa a ver as mudanças, né? Algumas pelo amor, algumas pela dor. Já prevendo que, num futuro próximo, não tem como a gente continuar com esse país, com essas taxas tão ruins que a gente falou aqui nessa apresentação, nesse seminário, né? Não só no país, no mundo, não tem como, não dá para habitar. Vai pipocar em algum momento. É muita miséria para pouca riqueza concentrada, né? Então, eu acredito nisso. Eu acho que vai mudar em função das exigências de um novo consumidor, que é o consumidor que move uma empresa. Ele tem o poder de fazê-la ficar bilionária ou fracassar comprando ou não comprando. E com a facilidade que a gente tem hoje de se comunicar, da internet, Instagram, todas as redes sociais, e a facilidade com que as pessoas têm de pesquisar sobre empresas, atos, tão grande, que eu acho que esse caminho é inevitável. Eu acho que a maioria das empresas grandes já acordou para isso, mas já tem gente também trabalhando antes disso, antes desse feeling, que para mim não é tendência, é processo de crescimento de mercado, desenvolvimento de mercado. A gente, efetivamente, vai começar a fazer agora o que foi dito em 87, que é buscar, de fato, o desenvolvimento sustentável, porque chegamos no ponto que realmente está difícil de conviver, a gente precisa fazer alguma coisa. Obrigada, Rafael, pontos super importantes. Acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, e aí eu vou pedir para vocês serem sucintos na resposta, porque temos mais 10 minutos de encontro. Mas uma pergunta interessante veio da Natália Leme: na visão dos palestrantes, quais as áreas de oportunidades econômicas para a inclusão produtiva no pós-pandemia? Então, Rafael, quer começar você, já que a gente sempre fez você por último ali, vou puxar você agora primeiro. Na sua visão, quais são as áreas de oportunidades econômicas nesse pós-pandemia? Para a inclusão produtiva nesse pós-pandemia, corrigindo aqui a pergunta exata. Obrigado. Seria muito leviano se eu fosse falar do Brasil inteiro, então vou me deter aqui na Amazônia, que é o território onde eu me debruço mais. Bom, aqui é um pouco óbvio, né? A maior biodiversidade do planeta, pouquíssimo conhecida ainda, sendo trocada por terra seca. A gente costuma dizer que, se a gente fosse comparar o que está acontecendo com a Amazônia hoje, seria a mesma coisa que queimar a Biblioteca de Alexandria sem ter lido um livro, né? Os números já são batidos, mas só para a gente relembrar das estimadas 16 mil espécies de árvore que tem na Amazônia, entre raras e dominantes, a ciência conhece a biologia integral de 30. Ou seja, temos 15.970 espécies de árvores que a gente não sabe ao certo para que ela serve no seu contexto todo, na sua totalidade. Então, a bioeconomia, o que não exclui também o agronegócio, feito de forma sustentável, para cá, para essa região, um grande portal de oportunidades, né? Para a gente, é o que o nosso cenário tem. O nosso contexto é muito rico em biodiversidade, em cultura, de sociobiodiversidade. Aqui, na minha visão, são os grandes portais de desenvolvimento, não só da Amazônia, tá? Para o Brasil e para o mundo, vê-se o que aconteceu com o açaí. Majoritariamente produzido na Amazônia, especificamente grande produção, a maior, no estado do Pará, indústrias do mundo inteiro produzindo, comercializando, Estados Unidos, Europa, mas um produto oriundo da sociobiodiversidade local, que é o contexto que eu consigo analisar. Patrícia, eu achei que a Pâmela ia abrir o microfone, não sei se você quer continuar. Posso abrir, Camila. Eu acho que também pegando o gancho aqui no Rafael, sob a ótica da Fundação Vale, o que a gente está vendo e acreditando muito é na agricultura familiar, né? Então, esse pós-pandemia, com essa questão de segurança alimentar tão latente,
a gente investir nessa agricultura familiar e no potencial que isso tem no território brasileiro, eu acho que é de extrema importância, né? Então, a gente, enquanto fundação, fala muito isso, né? A gente está olhando as urgências e atendendo essa emergência, essa urgência, mas com um olhar muito estruturante de longo prazo. E eu acho que esse olhar estruturante de longo prazo na frente de agricultura familiar é um caminho aí que vai estar convivendo e tendo essa oportunidade ainda por muito tempo, né? Acho que é o futuro aí para a gente trabalhar a questão da economia, da sustentabilidade financeira de muitas famílias nesse Brasil todo. Obrigada, Pamela. Patrícia? Bom, no estado de São Paulo, acho que a gente vê um crescimento durante a pandemia muito grande no setor que já estava crescendo rapidamente, que eu já mencionei, que é o setor de tecnologia. Um setor que assim mudou e se revolucionou completamente com uma aceleração nesse momento pandêmico é o setor de logística, toda a parte de pequeno armazenamento, né, small storage, esse conceito dos centros urbanos mudou bastante. O setor que continuou crescendo foi o de beleza, né, beleza, cosméticos, e aí junto com isso a parte de higiene, né, quem gosta dessa área, a moda afro, também beleza para públicos diferentes, cresceu muito. Saúde, obviamente, é um setor que já estava crescendo muito e que disparou durante a pandemia. É a área que eu estava antes de vir para cá, era presidente de uma empresa de tecnologia em saúde, e vim para o governo. Jamais imaginei que, né, essa confluência de astros aqui, mas cresceu muito e está crescendo demais. Para quem gosta da área, recomendo, vale a pena investir, né, desde enfermagem, até a parte dessa junção de tecnologia com saúde também. Economia verde, já foi dito aqui de diversas formas, mas tanto a parte de agricultura como a parte de economia e sustentabilidade é um caminho que veio para ficar, e tem um buraco hoje no Brasil, infelizmente, nessa área, que é muito valorizada internacionalmente, tem recursos, tem muitos cursos legais, e essa área vai crescer muito, né? A gente viu o presidente Biden se posicionando de uma forma super inspiradora quando ele assumiu, antecipando as metas ODS, dado que é o nosso tema aqui hoje também. Então, é uma área que vai crescer bastante. E uma área que se prejudicou muito durante a pandemia e que agora, com a retomada, vai voltar a acelerar porque tem uma demanda reprimida, é o turismo. A gente está vendo, inclusive, o que já está funcionando, os hotéis estão com ocupação altíssima, principalmente o turismo interno, né? Hoje, inclusive, no governo de São Paulo, a gente anunciou um programa para ensinar turismo nas escolas, e para investir nos municípios de interesse turístico, com as rotas cênicas, exatamente porque as pessoas vão viajar menos para fora, pelo menos nesse período aí do próximo ano, mas muito internamente. É uma área que deve ter uma retomada bastante acelerada assim que a vacinação alcançar o nível mais elevado. Então, são áreas promissoras. O último ponto que eu acho que é uma habilidade muito necessária de desenvolver, que a gente acabou falando de forma diferente aqui, é o empreendedorismo. Teve um crescimento de empreendedorismo por necessidade, e para a gente transformar ele no empreendedorismo próspero, né, sair da dor aí para o amor, né, Rafael, a gente tem uma possibilidade de investir em qualificação, em acesso a crédito, para que os negócios prosperem. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos vocês. Eu acho que eu dialogo um pouco isso com tudo que vocês falaram, né? Que todas essas novas oportunidades, elas certamente terão que levar em conta a nova economia e esse capitalismo consciente, né? Que veio com tanta força nessa pandemia. Então, existem muitas possibilidades assim que a gente conseguir enxergar que todas elas devem ser moldadas numa tessitura, né? De sinergia entre as áreas, de colaboração e com um olhar inovador, né? Quando a gente pensa nessas novas economias e nesse capitalismo consciente, que tanto foi um polo de atenção desse tempo de pandemia. E aí, claro, agora falando, né, me lembro da Patrícia dizendo, mas a gente está vivendo um período de individualidade como nunca antes. Eu acho que as grandes transformações sistêmicas do planeta, elas passam por curvas, né? E eu acho que nessa aprendizagem, a gente pode agora, nesse momento dessa insegurança geral, estar com essa sensação de individualismo, mas eu, no meu lado otimista também, Patrícia, me permito sonhar e acreditar que esse processo todo que a gente está passando, ele não chegou ao fim ainda, e ele sim deixará registros, uma marca de uma sociedade que quer cada vez mais ser colaborativa, porque a gente entende, e eu finalizo aqui uma frase muito bonita do Preto Zezé, que falou, né, num seminário que a gente fez, ele fala, a gente sempre diz, estamos todos no mesmo barco,
Com a pandemia, a gente aprendeu que nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos todos no mesmo oceano. E quando esse oceano tem as suas vibrações, todos nós sentimos. Mas alguns estão num iate, outros estão num veleiro, outros estão num barco a motor, outros estão numa tábua, se prendendo numa tábua solta dentro desse oceano. Então, acho que essa sensação de que, sim, estamos todos no mesmo oceano, ou seja, esse meio ambiente que nos envolve, esses sistemas sociais, econômicos, políticos que nos envolvem, eles envolvem a todos, mas partimos de pontos diferentes, eles respondem muito das necessidades, das respostas que a inclusão produtiva e o empreendedorismo pretendem trazer para essa nova visão, dessa nova economia e desse avançar num capitalismo mais consciente para um bem de toda a população. Então, eu agradeço muito a vocês, agradeço Pamela, Patrícia, Rafael, muito obrigada ao Festival ODS por ter esse tema aqui tão ressaltado. E é isso, pessoal. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada novamente. Obrigada, Camila. Obrigada, pessoal. Obrigado.